nasci na Argentina, numa cidade chamada Córdoba. Aí meu pai trabalhava na Fiat, foi transferido para o Brasil. Aí em 1976 a gente chegou em BH. Aí fui para um colégio de freiras que se chama Imaculada Conceição. E aí eu me apaixonei pelo professor de química e pela matéria, lógico, né? Aí eu decidi fazer farmácia bioquímica. Quando eu fui contar para o meu pai, ele esperava que fosse engenheira mecânica. Falei, não pai, eu quero fazer farmácia bioquímica. E aí fiz o vestibular na UFMG, passei de primeira e aí foi a minha iniciação na universidade. Quando eu fiz os 2 primeiros anos, eu achei que tinham me enganado. Porque eu fiz farmácia para não fazer conta. Eu detestava conta, eu gostava de química. Mas os 2 primeiros anos, quem sabe, fizemos matemática 1, matemática 2, física 1, falei assim, pai, me enganaram. Aí ele falou, calma, seu curso vai melhorar. E de fato, quando começou as químicas, quando começamos a trabalhar nos laboratórios, eu fiquei encantada com aquela produção de medicamentos, síntese de molécula, pesquisa. Eu ficava como se fosse um parque de diversões. Então eu entrava na universidade de manhã cedo, saía de tarde e eu não cansava, porque eu estava feliz de ser farmacêutica. Então me formei em 83 em farmácia, em 84 em análises clínicas e 85 em indústria. E aí também começou a segunda paixão. Primeiro foi a química, aí depois foi a produção industrial ou a produção de medicamentos. E aí foi que eu me apaixonei pela farmácia magistral. E aí começa uma longa história que perdura até hoje. O meu primeiro emprego, eu fui farmacêutica de uma drogaria em Nova Lima. E aí eu ia todos os dias para Nova Lima, não tinha carro na época, era recém-formada, e aí eu ia de ônibus. E chegava lá, fazia minhas 4 horas e fiquei em Nova Lima uns 2 ou 3 anos. Depois passei para uma drogaria aqui em Belo Horizonte. E foi muito legal a Drogaville, na época chamava Drogaville, porque os donos eram engenheiros. E eles me ensinaram os primeiros passos de gestão. Então eu agradeço a todo mundo, inclusive a eles, porque se não fosse eles eu não teria essa iniciação em gerir estoque, em fazer compras, aquisição. Aprendi com eles lá na drogaria. Só que aí me casei e o dinheiro era curto. Aí eu tinha que arranjar um emprego de 8 horas. Aí fui fazer uma seleção numa farmácia de manipulação que estava iniciando aqui em Belo Horizonte, lá nos idos de 1988. Aí fiz a minha entrevista. Entre a primeira e a segunda entrevista aconteceu um fato. Eu fiquei grávida do meu filho. Aí na segunda entrevista cheguei para o meu futuro sócio e falei, olha, agradeço pelo seu tempo, mas eu estou grávida, então eu acho que você não vai me querer. Aí sabe qual foi a resposta? Uai, gravidez é doença? Pode ficar aí. Fui contratada grávida. 8 meses depois eu saía para ter meu primeiro e único filho. E na artesanal estou até hoje. Só que 5 anos depois da minha contratação, eu entrei em 88, 5 anos depois eu me tornei sócia. E eu sou sócia da farmácia artesanal aqui de Belo Horizonte. Na artesanal, a gente trabalha com produção de medicamentos de forma individualizada. E em 88, a gente tinha pouca referência, a gente não tinha muitos referências para poder trabalhar. Então a gente foi muito na tentativa e erro.
fomos buscar literaturas de fora, farmacopeias estrangeiras, fomos buscar também ativos que não chegavam no Brasil para poder atender a todas as especialidades médicas que a gente trabalha hoje. E foi assim, galgando um degrau de cada vez. Foi difícil? Foi dificílimo. Foi fácil? Não foi. Mas sabe o que nos une aqui na Artesanal? A vontade de realmente exercer a nossa profissão, de ser farmacêuticos plenos. Hoje na minha empresa nós estamos com somos 22 farmacêuticos e 300 funcionários em 8 unidades, tanto em Contagem, como Nova Lima, como Belo Horizonte. E o que eu digo a todos os farmacêuticos quando eles entram na nossa empresa é que eles têm a oportunidade aqui na Artesanal de ser o ator principal da farmácia. Ou seja, nós farmacêuticos somos atores principais nessa empresa. Olha que privilégio de poder realmente ser o padrão das pessoas que nos cercam. E por isso também, aí eu falo também das dificuldades de ser farmacêutico, a gente é o padrão, o espelho dessas pessoas. Os colaboradores que nos cercam se espelham na gente. Então a gente realmente tem que ser farmacêutico de qualidade, farmacêutico que estuda. E também eu digo, viu? Eu não sei todas as respostas, mas eu não deixo nunca o colaborador sem uma resposta, uma pergunta que ele me faça. Procuro e respondo, porque nesse sentido de relacionamento de confiança é que a gente ganha não só os nossos colaboradores, mas aquele cliente que vai na nossa empresa e nos pede um remédio manipulado. A outra dificuldade que eu tive, gente, ao longo da minha vida profissional, foi que a empresa, graças a Deus, foi crescendo, foi expandindo, foi aumentando a complexidade dela. E aí eu tive que, mais uma vez, estudar, mais uma vez procurar informações para poder lidar com essas diversidades. Aí me candidatei a uma vaga na Fundação Dom Cabral para fazer gestão de negócios. Como foi a minha surpresa? Que eu cheguei lá e era a primeira e única da área de biológicas, né, que se candidatava a isso. Todo mundo que entrava na Fundação do Cabral fazia uma prova de seleção, porque eram economistas, eram engenheiros, eram contabilistas. Eu tive que fazer 3 e passei nas 3. E eu consegui ser a primeira farmacêutica até a pós-graduação da Fundação Dom Cabral em gestão de negócios. E aí sim, foi um baita desafio, porque são coisas que a escola não nos ensina. A gente sai excelentes técnicos, mas não gestores de empresas, gestores de gente, de pessoas, de um monte de dificuldades que as empresas vão tendo à medida que crescem. Outro desafio que eu tive foi quando nos idos lá eram mais ou menos 1990, a gente viu a necessidade de farmacêuticos da área magistral se unirem. A gente precisava muito de união, não só para nos defender de vários percalços, mas também para ter mais força, né? Porque eu sozinha poderia movimentar, mas mais gente, a gente ganhou mais força. E com isso, eu fui uma das presidentes da ANFARMAG, que é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Também aí aprendi demais, aprendi a entender o cooperativismo, associativismo, para poder ter comigo vários colegas, para que os problemas diminuíssem a carga dos problemas, ou seja, a gente junto resolvia mais coisas. E esse ano, depois de muito tempo, ou seja, em 2024, voltei a essa associação para ser novamente presidente. E eu pude presenciar como que essa associação evoluiu. Hoje tem mais de 8.000 associados, estão em todos os nossos estados do Brasil.
na nossa empresa, às vezes a gente tem dúvida na manipulação. E só o farmacêutico pode ligar ou para o médico prescritor para poder tirar a dúvida ou para o cliente. Então me pediram, olha, Alicia, nós estamos com dúvida nessa fórmula aqui, vai ter que ligar para o cliente. Falei, perfeitamente, peguei o telefone, peguei a receita. Quando eu olho assim na receita, a pessoa se chamava Minotauro. Aí peguei o telefone, liguei para o senhor Minotauro. Aí do outro lado atende, alô, por favor, eu sou Alicia, farmacêutica da farmácia artesanal, gostaria de falar com o senhor Minotauro. A pessoa do outro lado teve assim, ataques de riso. Ela não conseguia falar de tanto que ela ria, eu não estava entendendo. Falei assim, será que eu errei o telefone? É daí que mora o senhor Minotauro? E a pessoa ria de novo. E aquilo assim, eu não sabia mais o que fazer. Aí quando ela conseguiu parar de rir, falou assim, olha, o senhor Minotauro não vai poder te responder porque ele é um cavalo. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, me desculpe, então quem é o dono do cavalo? Sou eu mesmo, pode me falar. Aí a gente trocou as dúvidas, falamos e fizemos a manipulação para o cavalo dessa senhora que chamava Minotauro. Mas foi hilário, hilário. A outra história foi de fazer chorar porque me emocionei. A gente tinha vários médicos ginecologistas que nos pediam para fazer óvulos de progesterona, que as mulheres entravam em processo de aborto, então não conseguiam segurar as gravidezes. Então a gente fez um trabalho com essas ginecologistas e a gente fez durante anos os óvulos de progesterona, e a manipulação facilita a vida do médico, porque a gente faz de acordo doses muito personalizadas. Então, às vezes ela entrava com a dose de progesterona, tinha que abaixar ou tinha que subir, a gente ia fazendo conforme a necessidade da grávida. E aí, essa família, eu fui acompanhando essa família, e aí eles pararam de pedir. Aí um dia eu estava no supermercado, eu estava andando, fazendo minhas compras. Aí uma pessoa me mexe assim no meu ombro e fala assim, Alicia, nasceu o Arthur. Se fosse menina, ia chamar Alicia, mas nasceu o Arthur. Então eu queria que você soubesse que o Arthur veio ao mundo graças a você, que fez com todo cuidado os óvulos de progesterona para minha esposa, e a gente conseguiu segurar essa gravidez depois de inúmeros abortos. Então o Arthur veio à vida por sua causa. Até hoje me emociono, olha, estou toda arrepiada. Arthur, que você seja muito feliz. Você deve estar com mais de 25 anos. Um beijo. Sabe o que eu achei muito incrível, eu gostaria de compartilhar com vocês? Foi a necessidade que eu tive, dita por uma associação da qual eu fazia parte, de entrar no nosso Conselho Regional de Farmácia. Me candidatei a uma vaga de conselheira, fui eleita e foram anos de muito aprendizado. Pena que nem todos nós, farmacêuticos, podemos estar na nossa casa, partilhar do dia a dia da casa do farmacêutico, porque foram anos de aprendizados assim, de uma forma incrível. Hoje eu consigo valorizar mais a nossa profissão, de ver como que o conselho atua, chega até nos menores municípios. Hoje nós temos cursos inúmeros que a gente pode fazer de todas as nossas especialidades. Foi incrível a minha experiência. Aí depois fui ser conselheira federal, também outro aprendizado, outras pautas, outras dificuldades da profissão. Mas foi engrandecedor. Para mim, essa parte da minha vida foi assim, como se fosse uma joia, porque eu pude entender muito mais a complexidade e a beleza de ser farmacêutico. E agora, o que vai acontecer daqui para frente? Porque eu já estou tirando meu pezinho do acelerador. Estou com 62 anos,
Eu comecei muito cedo a trabalhar e aí eu me pergunto, o que vai acontecer daqui para frente? E aí, quando eu me lembro que ao longo dessa minha trajetória, eu pude ter funcionários que começaram, uns como boys, outros entraram como aprendizes. Hoje, eles fazem parte do quadro de farmacêuticos. Dos 22 farmacêuticos que nós temos aqui, 3 começaram assim. Iniciaram a vida aqui na artesanal, foram se apaixonando por nossa profissão e foram fazer a faculdade, estão aqui com a gente, ajudando a construir essa empresa linda, que com certeza hoje já está na segunda geração, e essa segunda geração está vindo com a força total, está trazendo inteligência artificial, está trazendo novas metodologias, novas máquinas aqui para dentro da nossa empresa. Eu tenho colegas, amigos meus, que os filhos me viam falando tão bem de farmácia que queriam ver o que era essa tal farmácia que a Alicia tanto fala. E hoje ela também é farmacêutica. O meu filho é publicitário, mas ele ama o que a mãe dele faz. E assim, ao longo desses anos, eu pude mostrar como que farmacêutico tem um papel importantíssimo na saúde. Principalmente a pandemia nos mostrou de uma forma extremamente positiva. Fomos empresas que ficaram abertas a pandemia toda. Ajudamos gente com álcool em gel, com fórmulas para melhorar a imunidade, as fórmulas de uso contínuo das pessoas, entregando na casa delas. Graças a Deus não perdi nenhum colaborador. Tivemos muitos casos, mas não perdi nenhum óbito. Então esse legado é o legado de fazer da minha profissão, a profissão que eu escolhi para me tornar uma pessoa digna, é mostrar essa dignidade, essa seriedade, esse valor que o farmacêutico tem na vida de todos, de todas as pessoas. Então esse é sinceramente meu maior legado, de ser farmacêutica e amar o que faz. É esse sentido que eu quero agradecer a todos os meus professores novamente por me tornar uma pessoa digna e feliz, porque é isso que eu sou.